Olá, boa tarde a todos, boa noite para quem estiver me assistindo à noite, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao canal. Como prometido no último vídeo, eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o livro da Lei do Uno. Hoje eu vou tentar falar sobre o primeiro livro. O primeiro livro, ele tem 26 partes, né? 26 áudios. Foram 26 perguntas, 26 sessões de canalização, onde o Dom Hanks perguntava para o complexo de memória social de Ra, e ele respondia utilizando o corpo da Carla através de transe profundo. E nisso também tinha um outro rapaz que ficava junto gravando controlando o gravador, né? Porque em 1980 era fita cassete, né? Que se gravava. Então, esse rapaz, ele tinha que ficar olhando se acabava a fita para trocar a fita para poder continuar a comunicação. Então, o que eles falam nessas 26 sessões, né? Que a luz é o tijolo primordial de tudo, que o amor vibra e daí ele vira luz, e daí a luz vira energia e que se cria as coisas. Que na nossa galáxia não existe só a Terra habitada, que existe um outro planeta habitado também, que é Malbec, é o nome do planeta. Que os habitantes da Terra, alguns, né, acho que mais ou menos 50% veio de Marte, e 25% veio de um determinado planeta e outros 25% vieram de outros determinados planetas. As pirâmides, eles falam que as pirâmides foram construídas com a ajuda deles, foram construídas tanto no Egito quanto na cidade que foi submersa pela água, que é a Atlântida, né? E diz que as pirâmides, a maior delas, ela foi construída pelo pensamento, né? A pessoa que construiu os seres, no caso eles, através do pensamento, criavam as pedras e iam montando as pirâmides, e que as outras pirâmides menores, elas foram construídas através do pensamento que ativava a centelha divina da pedra, e a pedra se locomovia até o local onde é a pirâmide e se encaixava construindo a pirâmide. As pirâmides, elas foram criadas para o poder de cura, né? Só que os governantes e as elites da época não queriam usar para as pessoas pobres, elas queriam usar só para as pessoas ricas, para as pessoas de elite. Então, eles tiveram que sair do planeta e depois disso eles nunca mais vieram ter contato assim fisicamente, só através de canalização ou de algum sonho, uma telepatia, mas eles nunca mais vieram para o planeta para ajudar o planeta, né? No caso, as pessoas, os seres do complexo de memória social Ra. Eles falam que a meditação, ela é uma forma de você alcançar melhor seu desenvolvimento, que você tem que sempre meditar, fazer orações, fazer preces, cantos sacros, músicas sacras também são bons para você se equilibrar. E que quando você alcança esse equilíbrio de energia, você consegue viver melhor. E daí, sobre o envelhecimento, né, foi perguntado para eles por que as pessoas envelhecem, porque na quarta densidade os seres não envelhecem, né? Eles têm uma forma mais fluida. Na quarta densidade, as pessoas andam sobre duas pernas, mas eles têm uma forma mais evoluída. E eles falam que na quinta, na sexta densidade, já não necessita mais de um corpo físico, né? Continuando o vídeo anterior, a pessoa não necessita mais de um corpo físico e ela se comunica, na quarta densidade já consegue se comunicar por pensamento, por telepatia, mas na quinta e na sexta densidade, por não ter mais esse corpo físico, eles não participam das guerras. Quando tem guerra, se precisa que venham pessoas tanto positivas quanto negativas, são pessoas de quarta densidade, né, de quarta dimensão que eles falam. E todas essas densidades, elas existem interpenetradas entre si. Mas só na terceira densidade, que é a densidade dos seres humanos, é que existe espaço e tempo.
que nas outras densidades isso não existe, é tudo presente, só existe o presente, não existe passado, não existe futuro, né? Aí, quem são os seres de primeira densidade? São os compostos químicos, as pedras, né, a terra, a água. Os seres de segunda densidade são as plantas e os animais, e os seres de terceira densidade são os seres humanos. Eles falam que as crianças, quando nascem, né, os pais são os professores das crianças. Aí eles vêm com determinados pais, que foi combinado, eles falam de reencarnação, né, que antes de reencarnar foi combinado quem seriam os pais dessa criança, para o aprendizado que ela precisaria ter. E eles falam que a partir dos 15 meses, a criança já tem noção já de si e ela já, digamos, meio que responde pelos seus atos, né? No caso, na opinião deles, mas assim, não plenamente, mas ela meio que entende os seus atos. Aí, algo que apareceu, que o Dom ficou com medo de publicar, é que eles relataram que os humanos criaram naves que são parecidas com naves extraterrestres. Elas voam que nem as naves extraterrestres, porque a nossa nave, o que a gente tem, avião, por exemplo, ele tem que subir na horizontal até ele ficar numa altura bem alta, né? Agora, as naves extraterrestres, elas não têm uma rota de subir pela horizontal para daí ficar alto. Elas sobem na vertical, né? Direto. Então, eles disseram que existem naves que os extraterrestres de Orion, que são negativos, eles passaram informações para os Estados Unidos, eles têm um projeto com os Estados Unidos, e que essas naves, elas ficam submersas, principalmente no mar. Diz que tem algumas que ficam no céu, algumas bases para essas naves, mas que existia naquela época, que foi entre 1981 e 1982 que foram feitas as canalizações. Diz que naquela época existiam 572 naves e que essas naves, elas tinham, um dos poderes dela era poderes psicotrônicos, da tecnologia psicotrônica. Elas não são pilotadas por pessoas, e na verdade elas são meio que armas, né? Elas não têm tripulantes, elas voam só por controle e elas são meio que armas. E que elas estão no Chile, no subsolo do Chile, do México, do Novo México. Aí diz que o governo do México não sabe que essas pesquisas que estão tendo lá, né, eles sabem que tem a pesquisa, mas não sabem que é para guerra. Eles acham que é só estudos do governo americano. E naquele momento, quando foi contado para essas pessoas, através da canalização, que existiam essas naves, foi dito que essas naves, elas só existiam no mundo naquele momento 1.500 pessoas que sabiam da existência dessas naves, que eram os militares americanos de mais alta patente, né? E alguns militares de alguns países aliados, provavelmente. E que o Nikola Tesla, os russos roubaram as ideias dele, e ele que auxiliou a criar essas naves, essas bases embaixo do... Ele que criou, que elaborou a tecnologia para serem criadas essas naves e para elas terem bases embaixo do mar, né? Tem embaixo da terra e embaixo do mar, mas é principalmente embaixo do mar. Principalmente na América Central, na América do Norte e perto aqui da América do Sul, né? Porque tem no Chile, que eu falei para vocês que fica na América do Sul. Aí ele ficou com medo de divulgar isso, mas os extraterrestres falaram que era para divulgar tudo que estava sendo perguntado. Quando eles fazem determinadas perguntas, que nem, por exemplo, ele perguntou sobre as densidades, né? Eu não lembro a natureza de todas, mas qual era a natureza das densidades? Aí eles falaram que a natureza da quarta densidade é do amor, luz, e da luz, amor. Da quinta densidade é da sabedoria, e assim por diante. Aí da sexta densidade, eu não lembro direito para falar para vocês, mas da sétima densidade, eles falam que a natureza dessa densidade é a do portal,
que daí você vai ter contato com o Uno Criador, né? Que eles falam que é o Uno Infinito Criador, que seria Deus, que a gente fala, né? O único Deus. Aí você vai ter contato com o portal. E na 8ª densidade, eles falaram que eles não sabem, que é um mistério. Mas eles afirmam que todas coexistem, né, ao mesmo tempo. Aí eles falam que existe a tal da confederação. A confederação são grupos de seres de diversos planetas, né? Que são, no total são 500 seres, mas os que decidem, os diretores, são 9 e existem 24 guardiões. E eles falam que essa confederação, ela se reúne e ela que criou a lei que eles chamam Lei da Quarentena, né? Que é uma lei que os extraterrestres, eles não podem ter contato com os humanos, a não ser que os humanos peçam e a não ser que eles encontrem janelas de acesso que existem para essa densidade. Porque existem algumas janelas que algumas pessoas abrem porque elas aprendem a criar portais, ou sei lá, por N motivos elas são criadas, se é energia negativa, o que é. E daí, tanto os extraterrestres positivos quanto os negativos, eles são proibidos de ter contato conosco, porém eles trabalham diretamente com as grandes elites para dominar as pessoas, né? Para controlar as pessoas. Porém, a interferência no livre-arbítrio, ela é relativa. Porque para eles a primeira lei do Uno é o livre-arbítrio, né? O infinito criador se multiplicou e criou vários seres, né? Vários locais. E a primeira coisa que ele deu para esses seres, a primeira lei, é a lei do livre-arbítrio, que é a lei mais importante que tem que ser respeitada. Então, se qualquer um desrespeita o livre-arbítrio do outro, a punição ela é bem severa. E eles também falam sobre pessoas positivas e negativas, que até a 6ª densidade pode existir seres negativos. Quando eu falo pessoas, entendam seres, né? Eu falo pessoas porque a minha referência é ser humano, mas entendam seres extraterrestres, ou que estão aqui, ou que estão desencarnados, seja o que for. Aí eles falam que para uma pessoa que está na 3ª densidade, para um ser humano, para ele ir para a 4ª densidade, que é a densidade do amor, ele tem que ter 51% de serviço aos outros e 49% de serviço a si. Então, a gente lembra daquilo que Jesus falou, que a gente tem que amar aos outros como a si mesmo, né? E o Hélio Couto fala que, na verdade, Jesus queria dizer que a gente tinha que amar mais aos outros do que a si mesmo. Porém, a gente pensando nessa lógica de que a gente tem que servir 51% aos outros e 49% a si, nós entendemos que o amor próprio, ele tem que ser muito próximo do nosso amor pelos demais, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, a gente não pode ser pessoas que amam pouco a si mesmo e muito aos outros, né? Aí, os seres humanos, né, que estão na 3ª densidade, para eles evoluírem para a 4ª densidade negativa, eles têm que ter 95% de serviço a si e 5% de serviço aos outros. Ou seja, tem que ser uma pessoa extremamente egoísta, extremamente egocêntrica, né? Uma pessoa que realmente só pensa em si. E as pessoas que ficam entre os 51% do serviço, né, aos outros e os 95% do serviço a si, essas pessoas, na verdade, são as pessoas consideradas neutras, aquelas que ficam em cima do muro, né? E como diz na Bíblia, os mornos serão vomitados. Então, seriam essas pessoas neutras. Gente, o vídeo já tá ficando longo, né? Vou ter que editar, porque a primeira parte a cachorrinha latiu aqui. Mas tem bastante coisa nesse livro, bastante coisa interessante. Como ele vai fazendo várias perguntas, não vai seguindo muito uma lógica às vezes, né? Às vezes eu falo de um assunto, daí eu falo de outro assunto, mas eu tentei trazer aqueles que ficou mais marcados, para aqueles assuntos que ficaram mais marcados para mim e que foram mais importantes. As sessões, elas duram de 8 a 40 e poucos minutos, né? Então eu tô resumindo para vocês em 14, 15 minutos,
o que pode ter sido passado aí em, sei lá, uns 400 e poucos minutos, né? Mas curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, gente. Até mais.